A voz da esperança. Em dia como que nós estamos vivendo hoje, se tem uma coisa que a gente pode resumir, uma palavra que a gente pode resumir, é um pingo de desespero, né? A gente vê quadros nos nossos dias que são muito desagradáveis, notícias desagradáveis, bandidagem aumentando cada vez mais, a insegurança. Nós vemos notícias de corrupção no nosso país e coisas que aos poucos vão nos atingindo de alguma forma e tirando a nossa esperança, vão matando a nossa esperança. Eu estou falando de situações que nós vemos na mídia ou pessoas comentando ou nas ruas, sem dizer também daquelas coisas que nos atingem diretamente, que tem a ver conosco, com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, né? Então são situações que às vezes podem gerar em nosso coração um sentimento de desespero, né? E sentimento de desespero também tem a ver com medo, tem a ver com apavoro, tem a ver com aquele sentimento de que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer diante dessa situação, como eu vou agir, eu não vejo saídas. E diante dos medos que rondam a nossa vida, diante dos medos gerados pelas circunstâncias que nos envolvem, a gente se preocupa, a gente fica... Poxa vida, né? Quais são as saídas? O que é que Deus está me apontando? E esses medos, às vezes, a gente pode dar nomes para esses medos. Por exemplo, medo de não dar certo na vida. Quem nunca sofreu desse medo, não é verdade? Poxa, principalmente aquela pessoa que está chegando naquela fase adulta, passando da adolescência. O que eu vou ser? Como vai ser a minha vida? Será que eu vou dar certo na minha vida? Medo de não ser um bom pai. Eu posso dizer isso porque a minha esposa está grávida, já está de 7 meses, né? E isso às vezes vem no nosso coração, esse medo. Poxa vida, será que eu vou ser um bom pai? De não ser uma boa mãe? São medos que nós temos. Medo de perder pessoas que nós amamos. Quem nunca sentiu esse tipo de medo? Medo de perder pessoas que nós amamos, medo de não dar conta de cuidar da família, medo dos desafios no emprego, talvez uma pessoa que entrou em um novo emprego, e uma nova porta que se abriu, e aí nasce no coração o medo desses novos desafios, medo de não conseguir honrar os compromissos. Às vezes a gente se compromete com coisas e depois a gente tem coragem para se comprometer e depois a gente fica com medo. Será que eu vou conseguir honrar esse compromisso? Será que essas coisas vão dar certo? Medo das consequências dos nossos erros. Esse é o medo que nós temos. Poxa vida, que escolha errada que eu fiz. Poxa vida, que caminho errado que eu tomei. E aí a gente começa a ficar com medo das consequências dos erros, medo das injustiças que nós sofremos neste mundo e que nós vemos outras pessoas sofrerem também. Enfim, nós temos muitos medos. E aqui eu poderia perguntar, e você não precisa responder, qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? O que é que gera desespero em seu coração? Eu estou falando sobre desespero porque o medo, ele até cumpre uma função muito especial na nossa vida, uma função de talvez trazer equilíbrio para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. O medo muitas vezes nos impede de cometermos coisas impensadas. O medo muitas vezes é um limitador para perigos que podem estar na nossa frente. Esse medo é saudável. Mas eu estou falando de um tipo de medo que, exatamente como eu falei, gera desespero em nosso coração. Este não é um medo saudável. Este é o tipo de medo que nos domina, e todo medo que nos domina é um problema para a nossa vida. Todo medo que nos domina, ele pode ser chamado de desespero, de desesperança. É o tipo de medo que fecha as portas na sua frente, apaga a luz do caminho que você está seguindo, você não enxerga mais nada, você não consegue mais ver saídas na sua vida. Esse é o medo que eu estou falando aqui. É esse medo excessivo. O medo em excesso funciona como uma lupa. Ele aumenta exageradamente os nossos desafios e os problemas, as circunstâncias da nossa vida. A verdade é que o domínio do medo, ele rouba toda a esperança. O domínio do medo, ele rouba toda a esperança. A pessoa, ela não está com medo apenas. Ela não está preocupada apenas. Ela está em pânico. Ela já não sabe o que fazer. E o desespero é a morte, é exatamente isso, é a morte da esperança. Desespero é não ver mais saída. O desespero gerado pelo medo é como uma espera agonizante pelo pior. É a pessoa que sofre 2 vezes, né? É uma espera agonizante. Desespero é isso, é uma espera agonizante pelo pior. Eu tenho um exemplo aqui que talvez, não sei, mas talvez você vai se identificar.
Você, quando criança, você fez alguma arte, alguma coisa errada, né? E aí o seu pai ou a sua mãe chegou em você e falou uma frase bem assim: em casa a gente conversa. Você já passou por isso? E aí você fica naquele período onde você está em algum local, na casa da tia, no mercado com a sua mãe, e você fica daquele período até chegar em casa com desespero, desesperada. É uma espera agonizante pelo pior, porque você sabe que vai chegar em casa, né, e vai ter problemas. No meu caso eu já passei muito por isso, por esse sentimento de desespero. William, minha mãe já me chamava, é Jorge William o meu nome, minha mãe sempre me chamou de William. Aí ela falava: William, em casa a gente conversa. E aquele desespero no coração: meu Deus, o que vai acontecer? O que será da minha vida? E agora, quem poderá me defender, né? É um sentimento horrível. Então, se você já passou por isso na sua vida, você sabe o que é desespero. Se você já passou por isso na sua vida, você sabe o que é desesperança, né? Então, deu para você entender mais ou menos o que é desespero? É exatamente isso. O fato é que nos momentos de medo excessivo, no momento da perda da esperança, no momento desse desespero, a única coisa que a gente mais almeja no mundo é ouvir uma voz de esperança. No momento onde nós não sabemos o que fazer, onde nós não vemos saída, no momento onde nós estamos naquela espera agonizante pelo pior, o nosso maior anseio é uma voz que possa nos garantir: calma, ainda não acabou. Calma, a sua vida não está fadada a terminar nessa situação. Calma, porque essa luta não resume o total conteúdo da sua vida. Calma, porque essa circunstância que você está enfrentando não resume o conteúdo total da sua vida. Calma, eu tenho vitória para você. A gente espera ouvir isso, a gente conta com isso. Calma, aquilo que você acha que é impossível, talvez de se reverter, talvez de mudar, para mim não é impossível, então fique calmo. É esse tipo de voz que a gente quer ouvir, uma voz de esperança, e é essa voz que quer falar com você nessa tarde, amém? A voz da esperança é a voz de Jesus. Jesus está aqui neste lugar, e Ele quer bradar nos seus ouvidos uma voz de esperança. Existe uma história bíblica, que é a história que eu vou relatar aqui hoje para vocês, a história de um homem que provavelmente ele sentiu muito medo, a ponto de desesperar-se, um medo excessivo, mas ele ouviu a voz da esperança, ele conseguiu ouvir essa voz. É a história de um homem chamado Jairo, um religioso, chefe de uma das sinagogas que existiam ali no território de Jerusalém, naqueles arredores ali, chefe de uma das sinagogas. E este camarada é um camarada que sentiu muito medo, um apavor, e ele ouviu a voz da esperança. Jairo era um religioso, e os religiosos naquela época, eles não gostavam de Jesus. Eles não iam com a cara de Jesus. Tanto é que, se você olhar o evangelho e ler sobre a crucificação de Jesus, foi justamente os religiosos que condenaram Jesus injustamente e que crucificaram Jesus. Agora, olhem o tamanho do desespero de Jairo, um religioso que fazia parte desse grupo de pessoas. O desespero era tão grande que ele não viu mais saída para a vida dele. Ele falou: meu Deus, Jesus, a fama dele está correndo sobre este lugar, ele está muito conhecido, o pessoal conhece ele como alguém que faz milagres, como alguém que muda histórias, como alguém que reverte situações, então eu vou atrás de Jesus. Eu vou passar por cima do que as pessoas pensam de Jesus, eu vou passar por cima do que os meus amigos estão falando sobre Jesus, e eu quero conversar com Jesus, eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir a voz dele para ver se ele traz algum tipo de solução para a minha vida. Ele rogou a Jesus para que Jesus fizesse algo, pois ele tinha medo de perder a sua filha. A filha de Jairo estava muito doente, esse era o motivo do desespero dele. A filha de Jairo estava à beira da morte. E Jairo, num ato de desespero, ele corre até Jesus para ouvir Jesus. Veja no texto como a atitude de Jairo é tão profunda e significativa. Olha o que diz Marcos capítulo 5, verso 22 e verso 23. Prostrou-se aos seus pés um líder religioso, sabendo que os seus amigos, que talvez a sua equipe, as pessoas que andavam perto dele não gostavam de Jesus, não consideravam Jesus um mestre.
Então Jairo, ele chega e ele se prostra aos pés de Jesus, como se ele estivesse reconhecendo: o Senhor é o meu mestre, você sabe o que fazer, você sabe a solução para essa situação. Então Jairo prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência. Ele rogava a Jesus, ele clamava: Senhor, no teu nome eu estou aqui, faça alguma coisa, minha filha está à beira da morte. Olha o que ele diz no decorrer do verso 23, minha filha está prestes a morrer, eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada e viva. Eu estou te implorando, faça alguma coisa. Você não se identifica com isso em alguma área da sua vida? Senhor Jesus, eu estou desesperado com essa situação, eu não sei mais o que fazer, faça alguma coisa, traga uma solução para essa situação na minha vida, traga uma luz, alguma coisa assim. Você já se sentiu assim? Minha filhinha está prestes a morrer. Talvez não é a sua filhinha que está prestes a morrer, talvez você não tenha nem filha, mas no lugar deste homem, talvez você poderia dizer: os meus sonhos estão prestes a morrer, eu não sei mais o que fazer, eu estou prestes a perder a minha única fonte de renda para a minha família, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer, meu casamento está morrendo. Jesus, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo me libertar desse vício na minha vida, eu não consigo me libertar dessa situação, eu já não sei mais o que fazer, eu estou desesperado, eu estou precisando de uma voz de esperança, eu estou perdendo quem eu mais amo na minha vida. Isso gera desespero, e talvez você chegou aqui nessa tarde, sentindo-se assim: eu não consigo mais olhar na cara dos meus familiares, eu tenho vergonha das pessoas na rua, eu tenho vergonha do que as pessoas estão pensando de mim, eu tenho vergonha dessa situação que eu estou enfrentando dentro da minha casa, eu estou desesperado. O fato é que muitas vezes seus temores gritam em seus ouvidos, mas a voz da esperança pode superar esses gritos, amém? A voz da esperança pode falar mais alto. Esse é o objetivo dessa tarde, a voz da esperança pode falar mais alto no seu coração. Talvez o seu último recurso seja esse pacto de oração. Talvez você chegou aqui como último recurso, talvez o seu último recurso seja esse culto que você está vindo, talvez você está aqui porque não aguenta mais ouvir os gritos dos seus medos na sua mente, os gritos do desespero na sua mente. Então você está no lugar certo, porque Deus te trouxe aqui para que no lugar dos gritos do medo, você ouça a voz da esperança. Existe esperança para o seu coração. Jairo, ele teve que lidar com os gritos amedrontadores, os gritos do desespero e da desesperança. Olha o que diz o verso 35 de Marcos capítulo 5. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jairo, já acabou. Não existe mais solução. Você já ouviu isso de alguém? Por que você ainda está insistindo nessa situação? Por que você está incomodando o mestre? Por que você está se importando com Jesus? Ou por que você está indo na igreja? Por que você está tirando um tempo da sua tarde para ir lá na igreja, sendo que não adianta mais, sendo que não existe mais solução para a sua vida? Essas vozes aterrorizantes na vida de Jairo são vozes muito parecidas com aquelas que dizem a você: desista disso, seu casamento não tem mais jeito, a sua vida não tem mais jeito, o que você está buscando é impossível, se eu não conseguir, muito menos você vai conseguir, você está dando murro em ponta de faca, você é um perdido, eu desisto de você. Pode ser que pessoas não digam isso para você, pode ser que você não ouve isso das pessoas, mas a sua mente diz isso para você. Talvez você é alguém que fica pensando nisso: eu não sou capaz, a minha vida não tem mais jeito, meu casamento, meu trabalho, está tudo perdido, está tudo bagunçado, eu já errei tanto na vida que é impossível as coisas se consertarem, é impossível trazer vida a determinadas coisas na minha vida, na minha história, e talvez isso fica rondando a sua mente, machucando, talvez o diabo fica colocando isso na sua mente, trazendo esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. No caso de Jairo, eram pessoas que diziam, mas pode ser que no seu caso não sejam pessoas. O fato é que vozes assim, elas são desesperadoras, porque é uma morte em vida.
São vozes desesperadoras porque você está vivo. Só que você está em uma espera agonizante pelo pior. Isso é terrível. Mas no meio dessas vozes desesperadoras, surge uma voz de esperança. No meio dessas vozes medonhas, surgiu a voz de Jesus. Jesus, percebendo o desespero, o medo na vida de Jairo, então ele proferiu palavras de esperança. Olha o que diz o verso 36. Percebendo isso, percebendo o desespero, percebendo aquelas vozes, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas. Não temas. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa tarde? Não tenha medo. Crê somente. Mas estão me falando isso, eu estou sentindo isso, eu estou preocupado com isso. Não temas. Crê somente. Jairo, as vozes do desespero estão gritando para você, dizendo que tudo acabou, mas eu sou a voz da esperança. Eu sei o que é melhor para você. Eu digo a você: não temas, crê somente. Depois que Jesus, a voz da esperança, proferiu essas palavras a Jairo, Jairo apenas acompanhou Jesus. Jesus chegou em sua casa e lá estava cheio de pessoas chorando e lamentando, desesperadas com a morte da menina. A casa de Jairo estava cheia de pessoas que só tinham olhos para um quadro de morte, para uma situação de tristeza, sem possibilidade de reversão. Então Jesus, a voz da esperança, fez todas essas pessoas saírem, a ponto de ficarem apenas ele, Jairo e alguns discípulos. Ou seja, Jesus retirou o quadro de desespero e no lugar instalou um quadro de esperança. É isso que ele faz. Talvez você está inserido dentro de um quadro de desespero. Você olha para o lado, é desespero. Você olha para frente, desespero. Você olha para trás, pessoas desesperadas. Para o lado, desespero. Aí Jesus, você ouve essa voz da esperança dizendo para você: não temas, crê somente. E aí você acredita. E aí Jesus vem e ele vai limpando o quadro de desespero. Ele vai limpando. É o que ele está fazendo hoje com você. Ele está limpando esses quadros de desespero. E no lugar ele está instalando um quadro de esperança. Foi isso que ele fez. Jesus retirou o quadro de desespero. É por isso que ele é a voz da esperança. Ele é capaz de, no lugar do seu desespero, estabelecer esperança. E depois que Jesus fez isso, vejam o que aconteceu. Vou ler a partir do verso 40 até o 42. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava, e, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa, ou que quer dizer: menina, te ordeno, levanta-te. Então, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. A menina ressuscitou. Quando fala que todos foram tomados de grande espanto, na verdade está querendo dizer, todos ficaram admirados. Como que isso pôde acontecer? O quadro era de desespero. A menina estava morta. O quadro era de lamento, mas não para Jesus, porque ele é a voz da esperança. Ele trouxe vida àquela menina. Irmão, irmã, eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei qual é o quadro da sua vida. Eu não sei quais são as vozes que estão gritando na sua mente. Eu não sei. Eu não sei, você sabe. Eu não tenho ideia de quais sejam os seus medos, quais são os desesperos da sua vida. O que eu tenho convicção é que Deus atraiu você até aqui para que você pudesse ouvir a voz da esperança. E essa voz está dizendo a você: não temas, somente creia. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Você está entendendo o que a voz da esperança está dizendo para você? Não temas, somente creia. Repita comigo: não temas, somente creia. Agora vamos fazer de uma maneira mais organizada. Não temas, somente creia. Coloca a mão no teu coração e aí você vai repetir para você mesmo: não temas, somente creia. Aleluia. É isso. Essa voz da esperança está limpando da sua vida todo o quadro de desespero. Creia. No nome de Jesus. Ele está apagando todos os seus temores. E no lugar dos temores, essa voz está colocando esperança. Você não precisa temer. Você precisa acreditar. Você precisa crer.
Você só precisa confiar nessa voz, porque do mesmo jeito que a voz da esperança foi capaz de levantar uma menina morta, essa voz é capaz de ressuscitar os teus sonhos, essa voz é capaz de levantar o seu casamento, essa voz é capaz de ressuscitar o seu sorriso, essa voz é capaz de curar as suas feridas, os seus traumas. Não temas, somente creia. Essa voz é poderosa, meus irmãos. Não tema, somente creia, pois Jesus, a voz da esperança, ainda tem o melhor para você. Enquanto a vida, a esperança, você está aqui neste mundo, não acabou. A história que Deus tem para construir na sua vida é muito maior do que os seus medos, os seus temores ou as circunstâncias da sua vida. Não temas, somente creia, porque Jesus, a voz da esperança, jamais abandonará você. Jamais, jamais. Agora eu queria terminar respondendo uma pergunta muito importante, que diz assim: por que eu devo ouvir a voz da esperança então? Por que eu devo ouvir essa voz? Eu vou te dar 3 motivos para você ouvir a voz da esperança que está dizendo para você hoje: não temas, somente creia. Primeiro, porque Cristo tem autoridade sobre tudo. Amém? A circunstância da sua vida não tem autoridade sobre você. O medo que você está enfrentando não tem autoridade sobre você. As vozes que você ouve, sejam de pessoas, ou seja, a voz da sua mente, da sua consciência, não tem autoridade sobre você. Quem deve ter autoridade sobre a sua vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso que você tem que ouvir a voz da esperança que está dizendo: não temas, crê somente. Olha o que diz Marcos capítulo 5, verso 41. E, tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Jesus, se ele tem autoridade até sobre a morte, quem dirá sobre as circunstâncias da sua vida? Quem dirá sobre aquilo que está gerando desespero no seu coração? Ele tem autoridade. Então por isso você pode ouvir essa voz. Segundo, por que eu devo ouvir a voz da esperança então? Porque Cristo nunca perde o controle. Tem situações na sua vida que você não tem controle, e isso gera desespero. Quando a gente enfrenta situações na nossa vida que a gente não tem o controle, a gente se desespera. A gente fica talvez meio maluco, sem saber o que fazer. Mas se a voz da esperança está dizendo para você hoje: não temas, somente creia, você deve ouvir essa voz, porque Cristo tem o controle. Ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder. Ele está no controle de todas as coisas. Olha o que diz Marcos capítulo 5, verso 38 e verso 39. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito, porque pessoas que não tinham controle de nada sobre aquilo que estava acontecendo. E, entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? Jesus entra num quadro de desespero completamente sereno, como se nada tivesse acontecendo, como se ali não houvesse nenhum tipo de desespero. Ele entra e faz uma simples pergunta: por que esse desespero? Por que vocês estão chorando desse jeito? Por que vocês estão lamentando? A menina não está morta, ela dorme. Eu tenho o controle de tudo. A última palavra é a minha. Eu estou no controle. Olha o que Deus está falando para você: não temas, crê somente, porque eu estou no controle. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, mas Deus está no controle. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Terceiro, por que eu devo ouvir a voz da esperança então? Porque Cristo se importa com você. Olha que maravilha. Ele se importa com a tua vida. Eu vou lá no culto à tarde, no tempo de refrigério, para ver o que vai acontecer, sabe? Porque parece que está tudo... Vou ver se acontece alguma coisa quando eu chegar lá. Você está aqui, não foi porque você escolheu, foi porque Ele se importa com você. Você está aqui não foi porque alguém falou para você vir. É porque Ele se importa com você. Olha que interessante esse texto aqui. E Jesus, quando Jairo chegou até Jesus
pedindo socorro, pedindo para que Jesus ajudasse. O texto diz assim: e Jesus foi com ele. Mas se você continuar lendo o texto, fala assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Não estava só Jesus e Jairo. Tinha muitas pessoas em volta de Jesus. Tinha uma multidão em volta de Jesus. Mas o texto diz: e Jesus foi com ele. O texto não diz: e Jesus foi com a multidão. O texto não diz: e Jesus foi com as milhares de pessoas que estavam em volta dele. Não. E Jesus foi com ele. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas com certeza tem mais de 100 pessoas. Só que quando você sair daqui de dentro, Jesus não vai com quase 100, com mais de 100 pessoas. Jesus vai com você. Ele vai sair daqui com você. Por que você deve ouvir a voz da esperança que diz: não temas, crê somente? Porque quando você sair daqui, Jesus vai com você. Ele vai com você porque Ele se importa com você. Para Jesus você é importante. Para Jesus os seus problemas, se os seus problemas te afligem, te atrapalham, para Jesus isso é importante. E Ele quer resolver, Ele quer solucionar, Ele quer te ajudar, porque Ele se importa com você. Fala: Jesus se importa comigo. Por isso eu vou ouvir a voz da esperança. Eu não vou temer. Eu vou crer. Aleluia. Creia. Creia porque Ele está no controle. Creia porque Ele se importa com você. Creia porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Você não veio aqui à toa. Você veio porque Deus tem esperança para a tua vida. E você tem que sair daqui com essa esperança. Os medos: pastor, o que eu faço com os meus medos, com os meus temores, com os meus apavoros, com os quadros obscuros da minha vida? Você deixa aqui, no altar. O desespero você deixa aqui. Jesus sabe lidar com o desespero. Então você deixa tudo aqui. E aí você sai daqui com Ele, porque Ele se importa com a tua vida. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, te agradeço, Pai amado, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Que a tua graça se manifeste sobre a nossa vida e que cada pessoa aqui nessa tarde possa sair com a convicção de que ela não está sozinha, que ela possa sair com a convicção de que ela não está à mercê das circunstâncias, porque o Senhor tem o controle, que ela possa sair com a convicção de que ela não está dominada pelo medo ou pelas circunstâncias, porque o Senhor Jesus tem autoridade sobre a nossa vida. Tem que ser assim. E a voz da esperança, que é o próprio Jesus, está dizendo para cada um de nós nesta tarde: não temas, crê somente. É isso que nós precisamos, Senhor. Nós precisamos crer na tua autoridade, crer na tua fidelidade, crer no teu cuidado, crer que o Senhor está tomando conta da nossa vida e que a nossa história não é limitada pelas circunstâncias ou pelas situações. A nossa história é escrita pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu Espírito que se derrama sobre a nossa vida. Que nós possamos confiar nisso. Não temas, somente creia. Essa é a nossa palavra e é nisso que nós confiamos, em nome de Jesus. Aleluia. Missionária Central de Maringá.